labutando com Deus, perguntando ao Senhor, né? E o meu conhecimento, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Ele continua dizendo: tudo que ligares na terra estará ligado no céu. Ele continua a mensagem. Só que eu quero fixar esse versículo sobre as portas do inferno, que Cristo está dizendo bem claro. E ele está dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu fiquei perguntando a Deus, olhando para dentro da minha casa, para os lugares que eu ia, e eu fiquei olhando para a porta, e eu vi que porta é um objeto de defesa, certo? Amém? Amém. Porta é algo que vai trancar, que vai omitir a entrada de outras pessoas, de estranhos, de não convidados. A porta fechada em algum lugar quer dizer que quem está do lado de fora dessa porta precisa bater, pedir para entrar. Então eu vi que porta é um objeto de defesa. E Jesus está dizendo que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E aí eu comecei a entender, porque antes eu pensava que o inferno atacava a igreja. E aí eu comecei a entender que no mundo espiritual, o inferno, os demônios, os espíritos imundos, sujos, não sei como você acha melhor falar, eles se utilizam de vidas de seres humanos para agir nas suas situações de treva, de maldade. E eles utilizam essas pessoas, destruindo elas aos poucos, até conseguirem levar para o inferno. E o Senhor Jesus disse que essas portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. E ele está diante dos seus ensinados, dos seus discípulos, que já viram prodígios, que já viram milagres, que já viram ressurreição, que já viram expulsão de legiões, de espíritos malignos, que já viram Jesus andar sobre as águas, cessar a tempestade e o vento, que já viu os melhores sermões de Jesus, que já viu o embate de Jesus no templo, na sinagoga, com os saduceus, com os fariseus, com os doutores. Eles já viram tudo, eles estão bem ensinados. Só que Jesus está colocando uma incógnita na cabeça deles, que Jesus mesmo vai responder. Jesus diz: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. É Jesus dizendo: olha, o inferno vai agir de que certa forma, se utilizar da vida de alguém que está perdida no mundo do crack, da cocaína, das drogas, da bebida, da prostituição, da injustiça, da mentira. E o demônio vai se utilizar daquela vida e vai colocar uma porta e dizer: aqui ninguém entra porque aqui é meu. Só que Jesus diz: as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Parece que essas portas do inferno vão vir contra a igreja, mas é ao contrário. Se o inferno tem porta, quem ataca é quem? Quem ataca é a igreja. Pastor, mas tanta luta, tanto combate, tanta dificuldade espiritual, mas por que às vezes sofremos tanto espiritualmente? Porque deixamos de contratar? Quando Jesus institui a sua igreja, fazendo a obra diante da terra, morre, ressuscita, fica cerca de 40 dias dando instruções aos seus discípulos, embora que a maioria ou todos abandonaram. Pedro volta a pescar, João, que é do amor, que todo mundo fala: João foi também, né? Foi também, abandonou, todos voltou a pescar. E Jesus chamou eles e disse: vocês não são mais. Quando ele diz não são, é porque não é para voltar. Então, se voltou, é porque desacreditaram no que Jesus diz: eu ressuscitarei. Só que Jesus entende que uma certa parte da vida de Pedro, quando o diabo diz: eu vou cirandar com a vida dele, aí Jesus diz: Pedro, eu orei por muito tempo, porque o diabo queria cirandar, pisar, bagunçar com a sua vida. Eu orei ao Pai para que ele não fizesse isso. Pedro fica feliz. Aí Jesus vem depois assim: só que você, quando se converter,
ama todos os seus irmãos na fé. Irmão, Jesus sabia que eles ainda não eram convertidos. Opa! Se Jesus está olhando no olho de Pedro dizendo, quando você se converter, se você falar para alguém isso, talvez alguém te bata, te ache ignorante com a sua mensagem. Mas o Jesus olhou para o Pedro, que era um dos mais próximos. Quando você se converter, Pedro, confirma os seus irmãos. Jesus sabia de tudo isso. E quando Jesus escolheu eles pela parte de Deus, Jesus sabia de todos, conhecia todos, a todos foi revelado. E Jesus levou todos até o fim do seu ministério, porque ele disse, Senhor, nenhum dos que o Senhor me deu, eu perdi, a não ser o que era filho da perdição. Então Jesus em todo o tempo está dizendo, eu estava no monte orando por eles, quando eu estava consagrando, eu consagrava por eles, quando eu estava em intimidade com Deus, eu estava pela vida de vocês, quando eu estava fazendo a obra, eu estava com vocês e levei vocês e ensinei vocês. E Jesus mostrando tudo isso, quando ele está esses 40 dias, ele traz os seus discípulos que meio que abandonaram na fé, retrocederam, traz eles de volta e acrescenta aquela alegria, porque eles estão vendo Cristo ressurreto, com o corpo transfigurado, que é o corpo de Tessalonicenses, quando diz que os mortos ressuscitaram primeiro com o corpo transfigurado ou glorificado, com o corpo de glória, e os que estão vivos terão seus corpos transformados. Então Cristo recebe esse corpo quando ressuscita e vem diante dos seus ensinados. Só que o corpo que Jesus recebe é um corpo que não tem as dificuldades que os nossos corpos têm. Só que porém é um corpo ainda que no mesmo tempo passa a porta, passa a parede, sem ninguém abrir. Opa! Mas no mesmo tempo é o corpo que na incredulidade de Tomé, Jesus diz, toca. Aleluia. Olha o corpo de glória que você, igreja, tem para receber. Ele passou, irmão, diante de uma porta e de uma parede, e eles ficaram assustados. Só que quem está ali é Jesus. E aí o primeiro incrédulo diz, deixa eu tocar então, porque eu vi você passar por ali, e se você é um fantasma eu quero saber. Aí Jesus toca, quando ele toca bem nos furos da mão, entre os pulsos, onde foram ultrapassados os pregos que prenderam Jesus na cruz. Aí ele chora, e a incredulidade dele quebra e cai por terra. Aí Jesus faz os seus ensinamentos. Ele é visto pelos discípulos, pelos apóstolos, que são apóstolos futuramente, pela igreja. Ele é visto pelos todos que acompanhavam ele e por 500 pessoas, como vai dizer Paulo lá em Coríntios. Porém, ele dá as instruções, e as instruções de Jesus é o que o nosso presbítero leu, que ele ascenderia aos céus, porém um dia ele voltaria. Em João ele vai dizer que ele deixaria, ele oraria ao Pai, e o Consolador viria para continuar a obra de Deus, o Espírito Santo. Só que um dia ele voltaria para buscar a igreja dele, é uma promessa dele. E aí ele dá as instruções mais notórias para a igreja daquele século e desse século atual, para as nossas vidas. Ficai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. A virtude do Espírito Santo virá sobre vocês. Por quê? No batismo de João batizava-se com água, mas agora vocês receberão o batismo com o Espírito Santo de Deus. A virtude virá sobre vocês. Aí eles estão alegres, eles estão felizes, porque eles receberão o Espírito Santo, e eles terão uma autoridade dos céus para fazer a vontade de Cristo. Só que porém, irmão, ouvi um aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porém, há uma incógnita na cabeça deles, porque Jesus vai subir. Eles estavam lá acostumados com Jesus, tão acostumados que quando Jesus morreu, eles abandonaram. Jesus buscou, Jesus falou, eu tenho que subir, só que vocês têm que ficar e continuar.
e vocês serão revestidos. Fiquem lá em Jerusalém. Fazendo o quê? Buscando a presença de Deus. Olha o objetivo. Não era só ficar em Jerusalém. A comunhão deles era muito forte, a proximidade deles era muito forte. Aí Jesus dá essa instrução e ele meio que termina essa instrução primária. Ele diz assim: vocês receberão o Espírito Santo para pregar a minha palavra em Jerusalém, capital, Judeia, proximidade, Samaria, saindo um pouco, aonde há gentios misturados com judeus, e nos confins da... Jesus está falando para judeus enraizados, que até as suas alimentações eram segundo a lei levítica, que eles têm que buscar para receber, mas que a missão é para em Jerusalém instituir a minha obra aqui. Vão na Judeia, passa lá em Samaria, institui a minha vontade, a minha palavra lá. Eu vou estar com vocês em Espírito, e o Espírito Santo vai estar com vocês. Só que lembrem-se, vocês têm que ir aos confins da terra, pregar a minha palavra. Jesus ascende aos céus, é carregado, e quando ele chega a uma certa parte, a nuvem encobre e ele desaparece do cenário. Chega 2 anjos, e os discípulos estão aspecto dizendo: o que está havendo, o que está acontecendo? Como ele falou, está acontecendo. Eles estão atemorizados, e os anjos dizem: da mesma forma que vocês estão olhando ele subir, da mesma forma ele vai descer. Ou seja, ele vai cumprir o que ele disse lá em João: o Espírito Santo vem, mas eu volto para buscar a minha igreja. Aleluia. Eu volto para buscar a minha igreja. Essa é a promessa que Jesus deixa. E aí, eles vão para onde? Eles vão obedecer. Eles estão no Monte das Oliveiras, eles descem. Eles vão para dentro do Senado. Mas sabe o que é engraçado? Nós dissemos no começo que tinha 500 pessoas. Já não tem mais 500, agora são 120 presbíteros. Então quer dizer que 380 se evadiu, abandonou, não creu confiantemente na promessa do Senhor. A maioria se desligou da comunhão de Cristo. A maioria desacreditou do que ele estava falando. Só que, porém, as mulheres, os discípulos, os que foram ganhos, que tiveram fé suficiente, a família de Cristo mesmo, que era incrédula, que desacreditava dele, se converte e está ali no meio também. Vão orar dentro do cenáculo. Como era a oração, não tem alguém que decifre ou esclareça. Mas no princípio dá para entender que a oração é: estamos aqui esperando de Ti, ó Jesus, que se cumpra sobre nós o que o Senhor disse, que viria o Espírito Santo sobre a nossa vida. E como está escrito em Joel, que o Espírito Santo viria, derramaria do Espírito dele sobre toda a terra. Olha só, quando eles estão orando, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vem em um vento veemente e impetuoso. Eles olham e veem línguas repartidas como que de fogo, que pousa sobre eles. Quando esse movimento que a Bíblia fala do vento impetuoso, veemente, línguas repartidas como fogo, pousa sobre eles, acontece o enchimento, o preenchimento, a totalidade do batismo com o Espírito Santo na vida deles. Ou seja, eles estão recebendo a virtude do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Quando eles começam a manifestar aquelas línguas que não eram línguas espirituais, eram línguas comunicáveis, porém que veio dada de uma forma espiritual, porque há algumas nações que estão passando os dias da festa de Pentecoste. Muitos judeus, que são judeus estrangeiros, que moram em outras nações, que aprenderam a língua dessas nações, estão voltando, porque tem o pacto da festa de Pentecoste, e eles estão passando pelo cenáculo,
orando, e eles olham e vê homens humildes lá dentro, mulheres humildes orando. Eles estão tomados pelo poder extraordinário, eles começam a falar essas línguas comunicáveis. Aí alguém diz: como pode? Esses homens não são galileus? Como que eles estão falando em nossas línguas? Aí outros estão dizendo: é isso, é aquilo. Aí alguém grita: eles estão embriagados, eles estão cheios de mosto. É 3 horas da tarde, a hora da oração. Eles entraram bêbados, embriagados, tomaram muito vinho e vieram orar. É por isso que eles estão falando isso aí. Pedro se levanta, tomado pela virtude do Espírito Santo, e Pedro vem na sua primeira mensagem. E ele vem com a mensagem poderosa, dizendo: não há ninguém embriagado, esta é a terceira hora do dia. Por que ele fala na terceira hora? Porque para um judeu fiel, ele orava 9 horas, ele orava 3 horas, e ele orava 15 horas. Eles estão se convertendo ao cristianismo. A igreja primitiva está se levantando ali, mas o costume de buscar a Deus continua. Ou seja, eles estão indo orar, eles estão buscando ao Senhor, eles receberam a promessa. Alguém está desacreditando do lado de fora, só que quem está do lado de dentro sabe o que está recebendo. Eu vou abrir um parênteses aqui nessa introdução, porque você sabe que do lado de dentro, do lado que você está, você sabe o que você está recebendo. Quem está do lado de fora, que não conhece o que está acontecendo do lado de dentro, ou seja, quando eu falo de dentro, eu falo dentro de você, na sua vida com Deus, não vai entender o seu processo. Porque se alguém olhar, vai falar assim: vai para a igreja, ora, jejua, está nesses propósitos de Daniel, de Moisés, meu Deus, mas não muda nada no casamento, não muda nada dentro da casa. Olha a família, porque o ser humano quer ver resultado, e o resultado para o ser humano é o que agrada a ele. E o resultado de Deus não é mexer por fora, Tiago, é mexer por dentro. Então quem está te vendo é como aconteceu com eles. Quem está de fora está dizendo: está embriagado, está bêbado, como pode isso? São pessoas humildes, como estão desacreditando. E quando, irmão, aconteceu o extraordinário, aí verdadeiramente vão dizer: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Ele desacreditava, era meio incrédulo, achava que não ia dar em nada, mas olha para a vida dele como está hoje, olha para a vida dela como está hoje. Se Deus existe, Deus está com ele. Se Deus existe, Deus está com ela, porque eu sei de onde saiu e o que virou hoje na presença de Deus. Quando eles estão diante dessa situação, Pedro vai discorrendo a mensagem. E Pedro vai discorrendo a mensagem dizendo: está se cumprindo hoje o que foi proclamado no livro do profeta Joel, que o Senhor derramaria do Espírito dele, que os jovens teriam visões, que os mais moços teriam sonhos. E ele vai continuando dizendo que os servos também receberiam o Espírito Santo, porque haviam muitos que eram comprados como escravo, mesmo dentro daquela época. E quem olhasse para alguém que era comprado como escravo dentro daquela época para trabalhar por certo tempo, achava que essa pessoa jamais receberia alguma coisa de Deus. E quando o Senhor promete, ele diz que servo, englobando todos aqueles que para alguém não tinham valor nenhum, irmão. O Senhor diz: eu também vou derramar sobre eles o meu Espírito. Eles também receberão o meu Espírito. Quando eles saem desse cenário que Pedro proclama, que Jesus vai dando toda a graça para Pedro pregar a palavra, e é Jesus que dá isso, é incrível. Quando ele começa a citar aquele qual vocês mataste, pendurando no madeiro, a qual Pilatos lavou as mãos, e vocês preferiram Barrabás, negando a ele, a este a quem proclamamos a mensagem de fé, a este a quem proclamamos esta pregação. E o engraçado, irmão, é que quando Deus está em algum lugar, o ditado diz que alguma coisa acontece. O Espírito de Deus estava com eles dentro do cenáculo. O burburinho foi tão grande
que os murmuradores vieram desacreditando. Eles são incapazes, indoutos, não estudaram como podem. Eles são homens humildes, simples, eram pescadores. O Senhor deles nem está com eles, o que pregava para eles nem está com eles. Como pode? Aí tem outros que estão se achegando para ouvir. Opa, o que está acontecendo ali? Estão falando da palavra de Deus, só que a mensagem é do que foi morto na cruz, que diz que ele ressuscitou. Aí estão os discípulos dele, eles começaram a falar línguas comunicáveis. Eles estão dizendo que isso é uma promessa. Eles estão dizendo que eles estão cheios do Espírito Santo e de virtude para fazer a vontade de Deus. Aí aqueles que não eram murmuradores, irmãos, mas que estavam vivendo um vazio dentro da sua alma, que estavam vivendo uma solidão dentro de si, que até podiam ter casa, carro, uma boa profissão, bens materiais, serem bem estudados, sabiam que faltava alguma coisa dentro de si, estão se achegando, mas não por causa do problema, mas para saber o que está acontecendo, porque alguém disse: estão falando de um tal de Jesus ali, estão falando do Espírito Santo, de uma promessa ali de Joel. E pós a festa de Pentecostes, está todo mundo concentrado na vontade de Deus, está todo mundo com o coração concentrado na vontade de Deus. E aí vão se achegando, e Pedro começa a propagar cada vez mais. Ele nos deu a autoridade para fazer isso, para pregar a vontade dele. E ele propaga um sermão, irmão, tão simples, tão humilde, tão simples, tão humilde, só falando da morte, da ressurreição de Cristo, da promessa, do que foi proscrito lá por Joel, que estava se cumprindo, que estava sobre eles. Aquele povo que verdadeiramente precisava de Deus, abre o coração. Porque sinceramente, lá um parênteses aqui, nós estamos vivendo, irmãos, momentos dentro da igreja que o pregador precisa inventar tanta coisa, né? A igreja precisa inventar tanta coisa para tentar segurar alguém, para tentar atrair alguém, para tentar segurar alguém ali na presença de Deus. Quem sou eu para falar alguma coisa sobre isso? Mas é o que nós estamos vivendo. E quando ele traz essa mensagem, quem, aleluia, realmente precisava de Cristo, vem para perto, se aproxima. Jesus disse em suas mensagens: eu não vim para quem é são, para quem está bem, para quem está tudo certo, eu vim para quem está doente. Jesus está dizendo: eu vim para quem tem um buraco dentro de si, um vazio que não se completa com bens materiais, com prazeres da carne, com futilidades da vida. Eu vim para aqueles que querem encontrar algo mais, que estão nessa terra, que já viveram muita coisa, estão dizendo para si mesmo: falta alguma coisa para a minha vida. Jesus diz: eu vim para esses, e esses são os mais necessitados, os mais humildes, os mais pobres. E a esses Jesus vem para trazer a revelação da sua vontade, a graça. Glória a Deus, aleluia. Quando essas pessoas se aproximam, Pedro está olhando, irmão, e é extraordinário. Quando Pedro olha, a Bíblia vai dizer que cerca de quase 3.000 almas, tão próximo ao cenáculo. Pedro não tinha um som, um ambiente tão maravilhoso como esse, porque o cenáculo ainda era humilde, mas Pedro, usando a totalidade da sua voz, toda a graça que Deus deu para ele, está pregando o Cristo ressurreto, a qual prometeu que está se cumprindo aquele dia, a promessa de Joel, que o Espírito estava sobre eles, e aquelas pessoas ali alegres, chorando, se derramando, porque o Espírito de Deus moveu. A Bíblia diz que o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Eles são judeus, conhecem a Torá, participam do templo, da sinagoga, né? Tem uma comunhão, ainda havia sacrifício naquele tempo,
ainda havia sacerdote, o templo foi destruído 70 anos depois da morte de Cristo, né? E os que moravam longe estão com prazer indo comemorar a festa de Pentecoste, da besta, alegres, só que tem uma promessa, e aí eles estão ouvindo, e quem precisava mesmo, o Espírito Santo está convencendo, porque quem convence é o Espírito de Deus, irmão. Não é eu e nem você. Não é a oratória, não é a homilética, não é a teologia, por mais que isso ajude. Não é alguém que ora mais que todo mundo unindo-se junto, portanto, o que é importante. Quem convence é o Espírito de Deus. Ele convence o pecador que precisa de remissão dos seus pecados. Só que para isso tinha que ter alguém. Quem estava lá? Pedro. E aí 3.000 almas, presbítero Gil, dizendo: o que nós devemos fazer para ser salvo? Eles estão dizendo: nós queremos esse Jesus, nós queremos esse Espírito sobre a nossa vida, nós queremos viver o que vocês estão sentindo. Glória a Deus. Aí Pedro diz bem claramente para eles, como está escrito: arrependam-se. Irmão, mas eles são judeus, conhecem tudo da lei, estão pós a festa de Pentecostes. O Espírito de Deus convenceu eles, mas o Pedro era um pregador, irmão, que não tinha conversa. Está todo mundo lá chorando, Vasco. Vocês querem Jesus? Se arrependam dos vossos pecados. Aí eles estão olhando para eles, porque o judeu é muito soberbo. Quando ele acha que ele está certo em alguma coisa, ele estava na festa, ele comemorou a festa, ele não vai achar que ele tem alguma coisa errada. E aí imagina Pedro dizendo: se arrependam dos vossos pecados, e aí vocês serão batizados em nome de Jesus Cristo, e aí vocês irão fazer parte dessa comunhão. Aleluia. E aí 3.000 almas: eu quero esse Jesus. Irmão, quando alguém quer, não precisa de muita coisa, de muito embaraço, de muito isso, de muito daquilo. Quando alguém quer Jesus, seja em uma empresa, seja em um bar, na rua, na esquina, no meio do tráfico de drogas, quando a palavra entra e alguém quer, não é amanhã, não é depois, na hora o Senhor converte, a alma é salva. Na hora. Aleluia. Glória a Deus. Passando todo esse momento, essa introdução da igreja primitiva, o seu crescimento, o seu avanço, a sua evolução, eles estão preparados para fazer a vontade de Deus, porque através da obediência da oração receberam o Espírito Santo. E o primeiro sinal de Deus está com eles, está acontecendo. E o que eu quero trazer aos nossos corações nessa noite, que Deus me comoveu por esses dias para trazer essa mensagem, é sobre o versículo de número 42, que fala da perseverança. Se você tiver sua Bíblia, se você quiser pegar seu celular, se você quiser, ou já tiver guardado no seu coração, porque é um versículo tão maravilhoso. E o Senhor me deu alguns pontos da igreja nesse versículo. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós todos somos uma igreja apostólica. Em que sentido? A igreja primitiva levantada em Cristo Jesus pelos apóstolos. Não que somos apóstolos, que os apóstolos se findaram, que foram aqueles que prescreveram, que foram usados perante a palavra, né? Alguns usam esse nome como posição, como cargo, mas equiparar os apóstolos da Bíblia que escreveram, que foram chamados porque teria que andar com Cristo ou ter visto Cristo para ser apóstolo. Só que no ensejo que a igreja é uma igreja apostólica, é uma igreja que forma para Jesus, que forma para Deus, como os apóstolos foram formados em Cristo Jesus, vidas a serem salvas para o reino de Deus. E quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, da doutrina da palavra, nós estamos vivendo um momento escasso de luta, de dificuldade, aonde
a doutrina da palavra está sendo desprezada, aonde de uns tempos para cá a doutrina da palavra está sendo colocada de lado, os ensinamentos da palavra estão sendo colocados de lado, ler a palavra, ter intimidade com Deus está sendo colocado de lado. Os escandalizadores que se levantam, os réprobos, como diz a Bíblia, tentam e conseguem de uma certa forma inutilizar alguns versículos que falam sobre os seus pecados, ou seja, prostituição, na questão da homossexualidade. Inutilizam os versículos de Deuteronômio, os versículos das cartas de Paulo, os versículos de Apocalipse, para poderem ficar com certa parte da Bíblia e tomarem assim o entendimento, a introdução daquilo que lhe agrada. E a igreja hoje sabe que ao seu derredor, dentro do povo de Deus, a política tem tomado o poder de uma forma extraordinária. Não tenho nada contra com alguém que goste de política, desde que faça com verdade, com justiça, aquilo que foi lhe otorgado. Mas a igreja hoje, muitas das vezes, não é púlpito para a palavra, é palco para político. A igreja hoje, muitas das vezes, é certo, com todo respeito, se você recebe uma autoridade constituída na terra, ele deve ser respeitado, mas o altar de Deus é uma constituição maior do que a autoridade da terra. Eu tenho todo o respeito e sei, estudei e sei que deve ser respeitado, mas a palavra em primeiro lugar, e os que são da comunhão da palavra é os que fazem a vontade de Deus. E aqueles que são autoridade na terra são respeitados, mas não têm parte no altar e na comunhão e na doutrina da palavra, então não merecem aquilo que é dado a eles, o altar, o microfone e muitas das vezes a igreja. Mas a gente luta contra isso, e as dificuldades da igreja são muitas, e a gente muitas das vezes quer negociar por causa disso, por causa daquilo e por causa disso. A igreja primitiva não negociava com nada, não negociava com ninguém. Ela pegava a palavra e estava disposta a sofrer por amor de Cristo. A igreja, pelo crescimento do povo, algumas igrejas têm feito de tudo, têm deixado a palavra de Deus para colocar louvores que chamam a atenção de Deus, maravilha, vamos entrar nesse tópico aqui, mas a palavra de Deus fica se deixada de lado, nas festas, nos congressos, tudo é muito lindo, tão maravilhoso, mas porque o tempo menor é o tempo da palavra. Você já parou para pensar? Você já pensou na sua vida? Porque no culto, o tempo menor em uma festa das nossas congregações é o tempo. Aqui não acontece isso, eu sei que não acontece isso, mas em lugares que a gente vai pela misericórdia de Deus, o tempo menor é o tempo abdicado à palavra de Deus, onde se introduz e fala do início da palavra, acabou aquilo que Deus mandou você falar para a igreja. E aí, quando o pregador quer expor a mensagem da doutrina da palavra, o culto se prolonga, se alonga, e aí vai afadigando, alguns vão murmurando, e já vira aquele ensejo, que aquilo que foi preparado para a palavra de Deus, vira um peso em alguns corações, vira uma carga em alguns corações, porque alguns começam a se perturbar. Eu acordo 3, eu acordo 2:30, eu acordo 4, e o pregador não para. Aí quem erra é o pregador, ou quem deu a oportunidade para ele, concedendo aquele tempo tão pequeno. E a gente fala: o que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a congregação, com a igreja deste século? E a Bíblia vai dizer que pela palavra eles se dedicavam ao ensinamento, eles se dedicavam a ensinar a doutrina, eles se dedicavam a ensinar a palavra. Hoje quem se dedica ao estudo é menosprezado, irmão. Por que isso? Hoje alguém que se dedica a estudar as Escrituras, a conhecê-la profundamente, a amá-la cada vez mais, a tirar madrugadas estudando,
a palavra de Deus. Para quê? Para ser um salvo, que em Cristo Jesus tem uma palavra para dizer para alguém, não porque é melhor do que alguém, e porque alguns menosprezam, dizendo: esse irmão é um doutorzinho, esse irmão é um teólogozinho, essa irmã só quer dar cajado na palavra. Por que isso? Porque se despreza aquilo que deveria ser honrado e amado diante da igreja. A Bíblia diz que o Senhor levanta mestres. Mestres são aqueles que se dedicam tanto que quando a igreja passa por um processo doutrinário difícil, todos se ajuntam no crivo da igreja, procuram um mestre, entram em oração, e o mestre, com todo o seu conhecimento, dedicação, amor à palavra, ele vai razonar a palavra na sua vida, e o Senhor lhe iluminará, e eles chegarão no consenso, e a igreja continuará crescendo. Porque as falsas heresias estão aí, elas são enxertadas aos poucos, de pouquinho ela vem entrando, e aí o Senhor tem os seus mestres, tem os seus doutores para ensinar aqueles que amam e se dedicam muito. E por que deixar a doutrina dos apóstolos de lado? Por que deixar a palavra de lado? Por que escolher o dia que pregador tal prega? Por que ir no culto? Porque vai o pregador tal? Por que ir no culto que prega o fulano que prega mais assim? Por que ir no culto que prega o outro fulano? Sendo que a palavra de Deus tem que ser reverenciada independente de quem esteja pregando. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E muitas das vezes vangloriamos o ambiente, a liderança, a direção, o momento, quem vai pregar, e deixamos a palavra de lado. Muitas das vezes a gente vê a congregação enaltecida em uma mensagem que não muda a vida de ninguém, do que prestando atenção e dizendo: essa palavra está lá, ela é minha, eu amo ela está mexendo comigo, usa ele mais. Porque muitas das vezes alguém vai dizer: não, é congresso, é festa, é um momento que deveria ser uma palavra que o pregador vinha derrapando, pegando fogo. Que direito temos de escolher o que Deus quer falar com nós? Se Deus conhece o teu passado, o presente, o teu futuro, sabe o que você precisa escutar hoje para estar alicerçado amanhã? Porque o que você está plantando hoje, ouvindo, conhecendo, se dedicando ao altar do Deus Altíssimo pela palavra, amanhã você colhe na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque quando os demônios se levantarem, você terá a palavra. Quando alguém se levantar para plantar uma heresia na sua casa, na sua família, entre os seus parentes, você vai se levantar aqui não, porque a palavra de Deus não permite. Aleluia! Nós devemos amar a palavra, devemos amar a doutrina dos apóstolos, devemos amar o culto de ensinamento, devemos amar as escolas bíblicas, as palestras, os ensinamentos, os cultos onde vamos sentar para ouvir Deus falar conosco. Aleluia! A palavra é tão poderosa que Pedro, nós acabamos de ler, na sua primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Se eu pudesse te dizer, porque eu já perguntei muito: Senhor, existe um segredo para ganhar alma? O provérbio diz que quem ganha alma é sábio. Ganhar alma, Senhor, me desculpe, mas às vezes eu acho difícil. E eu conversando com Deus: existe um segredo, Pai, para ganhar alma, um segredo espiritual, uma elevação, uma comunhão maior? Eu conversando com o Eterno. E aí, lendo a palavra, razonando com Deus, você vê o Pedro que recebeu o Espírito, que estava em obediência, que estava em comunhão, pregando sobre aquele que ele estava obedecendo. O Espírito Santo vem, convence quem estava ouvindo. Aleluia! Não precisa de muita coisa, irmão. É de alguém com vontade, com um microfone, uma caixa, dentro da sua casa, no meio da sua empresa, dizendo: Jesus cura, salva,
semeador planta a sua semente e espera o orvalho vindo do céu com a chuva, para que a semente germine e dê o seu fruto e pão ao semeador, o Isaías disse que assim é a palavra de Deus, igreja. Ela vem, ela não volta para Deus vazia, ainda que alguém vire as costas, ainda que alguém te critique, ainda que alguém não aceite, ela jamais vai voltar para Deus vazia. Ou seja, você está pregando, está tendo um resultado, alguém está dizendo não e Deus está dizendo não tem problema, você está pregando a minha palavra, eu estou contigo. Primeira mensagem, irmão, eu fico pensando, Jesus, que extraordinário. 3.000 almas, irmão, não era 3.000 almas, assim, com todo respeito, eram homens totalmente que estudavam, que foram após a festa de Pentecoste, que estão indo reverenciar algo que era bíblico ali, segundo a lei, a Torá, e eles conheciam as Escrituras, a Torá, né, os querubins, os salmos, os livros que existiam na época, desde pequeno eram ensinados. Então, eles estão chegando a eles alguém que tem conhecimento, a mensagem de Jesus Cristo. E às vezes eu fico pensando, um cabeça dura, que não sabe de nada, quer pisar na palavra de Deus, quer dizer que não é Deus, quer dizer que não é a vontade de Deus. Eu falo, Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia. E outro ponto que me chama a atenção é sobre a comunhão. A comunhão do partir do pão, se você for ver, eles perseveravam na doutrina, no ensinamento, na palavra e na comunhão do partir do pão. Não é mais 120 almas, irmão, para partir o pão. Olha só, agora tem mais 3.000 almas. E segundo o costume, a cultura antiga, eles contavam só homens, não contavam mulheres e crianças, né? Não dá para explicar isso agora, mas era só um costume que eles tinham, não era rejeição, era só um costume. Então imagina quantas pessoas se converteram ali e estão se juntando à comunhão da igreja. Pastor, e onde era a igreja? Irmão, ainda existia o templo, eles tinham o Senado e existiam as sinagogas e existia a casa deles. Porque a igreja, o lugar específico, o lugar de comunhão, é um lugar separado para o objetivo de servir, de adorar, de ter comunhão, de ensinar. Mas a igreja, literalmente, como diz a Bíblia, somos nós. Quando nos ajuntamos e fazemos daquele ambiente, em nós, a igreja de Cristo. E aí eles estão tendo a mesma comunhão no partir do pão. A Bíblia diz, é tão bom e tão suave que os irmãos vivam em comunhão. É tão bom e tão suave que os irmãos vivam em comunhão. Ter tudo em comum. É fácil falar, difícil cumprir, mas para Deus precisa ser cumprido. Não pode ficar só em palavras. Porque eu não posso ser ignorante o suficiente de dizer aqueles irmãos ali são assim, aquela igreja ali é assim, e não ter comunhão com eles. A comunhão significa amor, e o amor ele tem justiça. Independente de um erro, de uma falha de alguém, o amor e a justiça ainda está em ti pela comunhão. Aí alguém vai falar assim, rapaz, eu vi o fulano lá no ponto de droga com drogado. Aí alguém fala assim, é que eu tenho comunhão com aquela pessoa, não os atos dela. Mas eu parei lá porque eu conheço ela, porque eu gosto dela, é meu amigo, e o que me salvou vai salvar ela. Comunhão vai muito além de um crivo pessoal evangélico que vive a mesma fé, mas quer desprezar aqueles que o Senhor quer salvar. Meu Deus do céu, aleluia. Porque, irmão, se a gente vira o rosto para os nossos parentes, se a gente vira as costas para os nossos familiares, uns que são da feitiçaria, outros que são ateus, na minha família tem
Que comunhão é essa que Cristo nos deu? A comunhão dessa igreja está recebendo a todos em comum, que estão se achegando ao crivo evangélico, ao crivo da igreja primitiva, no partir do pão. E o salmista disse que isso é bom e é suave. E o terceiro ponto que o Senhor me toca é que depois da comunhão do partir do pão, eles vão entrar nas orações. Era uma igreja que tinha doutrina, que tinha ensinamento. Era uma igreja que tinha comunhão com quem estava se achegando. Eles tinham amor, eles se apoiavam, eles se ajudavam, eles ensinavam. Eles viviam tudo da mesma forma, vivendo a mesma alegria que Deus tinha para todos. Eles são uma igreja que tem oração. Nós estamos vivendo um momento que a oração em algumas congregações está sendo tirada, né? Coloca-se 5 minutos de oração, 10 minutos de oração e começa-se o culto. E o culto pega fogo e a oração não existiu, né? Eu sei que o louvor atrai, porque ele está na presença, ele se agrada do louvor. A palavra atrai, então ele vai fazer. Só que a oração é o elo mais profundo de intimidade com Deus. Como você conversa com a sua esposa, você tem a maior intimidade com o seu filho ou com o seu pai, você precisa ter intimidade com o seu Deus, com o seu Senhor. Tal intimidade que Ele se revele a você, que Ele fale para você, que Ele venha para você. Alguém crê nisso? Diga amém. Amém. É ter uma intimidade profunda de oração que essa igreja tinha, irmão, de uma forma extraordinária, porque a oração trazia a resposta de Deus, seja ela um não, ou seja ela um sim. Vou lembrar para você quando ela faz não. Está Paulo querendo viajar porque ele está na sua viagem missionária. Está saindo do sermão, mas tudo bem. E Paulo querendo viajar junto ali com Silas, e querendo viajar, e o Espírito de Deus ali na vida dele, ele cheio para fazer a vontade de Deus, já passou por alguma cidade, e aí o Espírito de Deus fala, não vai, você não passará por tal lugar. O Senhor diz não para Paulo, mas Paulo ia pregar naquela cidade, Paulo ia ganhar muitas almas naquela cidade. Só que Deus, conhecedor de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, sabe que não é o momento de Paulo entrar lá. Por mais que ele tinha a palavra, o ímpeto, o Espírito Santo, a ousadia, a graça. Pensa num homem que tinha de Deus, e aquele povo naquele momento até precisava. Só que o Eterno sabe que não é a hora de Paulo entrar lá, e o Eterno diz não, através do Espírito Santo. Então, irmão, haverá momentos que Deus vai dizer para você não. Senhor, eu quero viajar, e Deus vai dizer não. Senhor, eu quero comprar. Senhor, não. Senhor, eu queria fazer. Não. Aí você pode ficar igual a criança animada, pirrada, chorando, mas não desobedece. Aleluia. Quem desobedeceu não voltou da viagem. Quem desobedeceu perdeu o dinheiro que tinha, as coisas que ia constituir. Perdeu. Porque o desobediente arca e paga com as consequências do que decide. Deus continua com ele através do arrependimento que ele tem lá na frente. Amém. Só que as consequências continuam. A oração é o elo de intimidade. Os antigos tinham costume de ter vigílias de oração, cultos de oração, momentos de oração nos lares, intimidade de oração com Deus. E a oração é uma luta tão grande, irmão, tão espiritual. Quem já foi orar um dia e acabou dormindo, irmão? Pelo amor de Deus. Quem já foi orar tão cansado que depois olhou e falou assim: eu não lembro nem o que eu falei para Deus, né? Mas você não estava lá, seu coração não estava lá. Senhor, eu queria ter feito o meu melhor nessa oração, mas eu nem lembro o que eu falei para o Senhor. Eu dormi, Senhor, no meu propósito lá na madrugada, que era para orar por fulano, por ciclano que está entre a vida. Eu
assim: esse coração está fervendo por oração, esse coração está me chamando para se revelar para Ele nas orações. Glória a Deus, Glória a Deus. Mas quando se coloca a oração na igreja, Val Pedro, Tiago, João, o Joaquim, a Maria, o Joãozinho, né? Aí um liga: pastor, estou meio ruim de estômago, pastor, estou muito cansado, hoje aumentaram a carga lá no meu trabalho, pastor, cheguei agora, não vai dar. Aí você sabe que algumas verdades existem, porque existem corações sinceros que não poderão estar lá, mas existem pessoas que têm a cara de pau de mentir. Mas como existem aqueles que não fazem a menor força de estar na oração, né? Um dia eu vi o pastor: vamos orar, eu quero todo mundo e não sei o que, vamos orar porque a igreja precisa alcançar isso em Cristo Jesus, e a oração trará uma resposta para isso. E eu quero os irmãos e as irmãs e tal. E eu falei: que legal. Aí uma pessoa chegou do lado do pastor. Eu falei: eu não posso ser curioso, não, mas eu tenho que aprender, né? Vai que um dia eu virei pastor. Aí eu falei: então eu vou ficar do lado dele. Essa curiosidade aqui é espiritual. Se fosse coisa particular eu saía, mas como era coisa espiritual: pastor, eu não venho na oração porque meu joelho dói. Pastor, eu não venho na oração porque assim, eu oro 5 minutos, eu já não tenho mais nada para falar, eu já não consigo mais conversar com Deus, eu não sei. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: mãe do céu, você não tem nenhum problema na sua casa, você não tem nenhum problema na sua saúde é perfeita, sua vida financeira é perfeita, seu casamento é perfeito, seus filhos são perfeitos, você alcançou todos os seus projetos, sonhos e objetivos, os seus amigos que você quer que alcancem coisas boas já alcançaram, você não tem nada para conversar com Deus. Aí a irmã chorou: pastor, é verdade, eu não pensei dessa forma, é que eu oro, pastor. Aí faz aquela oração: Senhor, meu Deus, me perdoa minha casa, minha família, meu filho, abençoa, Senhor, meu trabalho, abençoa meu casamento, abençoa o pastor, abençoa a família, abençoa a igreja. Glória a Deus, amém. Irmão, eu passei uma vergonha uma vez. Eu, presbítero, falou: vamos no monte, vamos chamar o pastor. O pastor zoando, cariquinha. E eu vou lá na minha casa, mas eu vou com vocês lá. Aí vamos orar. Aí chega o meu presbítero e diz: Senhor, renova, reveste, manda da sua graça, nos dá sabedoria, nos envia em lugares que ninguém entra, nos dá a sua audácia, a sua ousadia, seu poder, orando, e um presbítero orando, e aquela unção, aquele fogo, orando 1 hora. Aí daqui a pouco já começou a bater, já não tinha, sei lá. Aí eu olhei e o pastor Cartinho assim: Senhor, meu Deus, eu estou aqui, Senhor. Aí eu olhei para ele, aí eu levantei, orei mais um pouco, mais meia hora, 1h30 da madrugada. O pastor careca, com pano na cabeça assim, né? Aí eu olhei para o presbítero já estava agarrado na árvore, assim, meio que dormindo, né? Assim, cansado já, e fingindo que estava orando. Falei: Senhor, eu e ele já não estamos muito legal, é melhor a gente encerrar. Aí eu falei: pastor, me desculpe interromper, me perdoa, acho que está na hora da gente ir, já oramos. Aí: alguém quer falar alguma coisa? Aí eu queria falar: irmão, você me chamou para vir para o monte. Aí na hora que eu comecei a conversar com Deus, você quis ir embora. Eu nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida, porque ele estava lá devagarzinho: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o Senhor está me vendo, eu preciso melhorar minha vida, olha a minha alma se abate às vezes por coisas tão fúteis. E devagarzinho, e eu: Senhor, renova, reveste, enche, me usa, me manda, eis que eu quero pregar a sua palavra. E eu: oh meu Deus, irmão do céu, que vergonha. Eu olhei para o presbítero lá, descia aquele solução ali. Aí ele olhou para mim: varão, não sei se a gente chama o pastor de novo, porque depois dessa vergonha aqui. Falei: varão, você já viu que o homem é de oração, né? Ele não é de lá no monte não, mas é impressionante, né? Ele quietinho lá, rapaz. Aí depois eu cheguei: ao pastor, me desculpa, eu tenho
Eu acho que eu tenho acelerado muito minha oração. Ele vai numa oração, às vezes você está com vigor, está com aquele, né, beleza. Mas você vai para um momento particular com Deus, declara para Ele, faz a sua vida, conversa com Ele, chama Ele ali, né? E aí você vai entregar tudo em 5 minutos, irmão, né? Acho que Deus fica assim, estou entendendo, porque você parece uma metralhadora, varão. Eu falei, ô pastor, me perdoa. Aí, aprendi, estou aprendendo, né, irmão? Estou aprendendo, tem hora que a gente volta a crescer. Aí eu falei, eita, tempo do pastor, não posso, tem que orar. Então, irmãos, eu contei esse testemunho pessoal porque a oração, ela traz a graça de Deus. E o poder do Eterno é incrível. Ele se revela muito através da oração. Uma vez eu falei para um amigo, eu falei, Varão, eu conheço muitos pregadores que infelizmente estão afastados do Senhor, que o Senhor os alcance e os traga de volta. Pastores, ensinadores, conheço muitos cantores, né, que poderiam estar pelo mundo cantando a vontade de Deus, pessoas extraordinárias, fazendo para Deus, era tão linda essa pessoa, e fraquejaram por algumas coisas pessoais. Mas se você me perguntar, pastor André, quem você conhece de oração que se desviou, eu não sei te dizer. Irmãos, pastor, você está fazendo divisão entre a oração? Não, um chama o outro e aproxima-se do outro, mas a oração é o elo da intimidade, Glória a Deus. é o elo mais profundo da revelação de Deus. Sem oração não há inspiração para ler, para ter mensagens reveladas do Senhor. Sem oração não tem como ter vontade de fazer a obra. Fica mórbido, começa a ficar morno espiritual, fica gelado, e diz, Senhor, eu não consigo mais, eu vou parar, porque a pessoa não vai conseguir orar. E aí a gente vai ver que Pedro, na sua dificuldade, lá em Atos capítulo 12, Tiago tinha sido morto, o primeiro mártir, o apóstolo Tiago tinha sido morto, decapitado por Herodes, em praça pública, um vexame, uma vergonha, um escândalo. A igreja em sua ascensão, em seu crescimento, em sua evolução extraordinária, Herodes está tentando parar o crescimento da igreja, porque ele acha que alguém vai tomar o seu governo, o seu poder, a sua autoridade. Porque quando a igreja começa a incomodar, alguém se levanta, alguém tenta propor algo que vai parar a igreja, e como ele tinha poder, ele fez isso. Só que a igreja não parou, chorou, se entristeceu, né? Sofreu a dor, mas a igreja não parou na morte de Tiago, porque a igreja tinha um propósito, continuar pregando a palavra de Cristo. Porque os irmãos em Cristo sabiam, Tiago morreu de uma forma que para os homens era uma forma muito ruim, muito feia, mas ele foi ao encontro do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí ele diz assim, já que o Tiago não adiantou, quem é o outro? Quem é o outro que é a autoridade nessa congregação, nesta igreja, no meio deste povo? Tem que parar, e só se para quando se toca em sua liderança, quando toca em alguém que motiva, que traz algo que faz aquele povo seguir aquilo que ele propaga. É um tal de Pedro, que era pescador, assim assado, era nervoso, mas está convertido agora. Ele é ele, então prende ele. Aí Pedro, irmão, não tem mais faca na varinha, né? Pedro está convertido agora. Pedro estende as mãos, vai me levar? Qual o motivo? Você está pregando uma mensagem, um tal de Cristo, a qual é proibido, não pode. Você está levantando um povo, a qual para Herodes não pode. Aí prende ele. Pedro vai ser preso. Coloca 16 soldados. Pedro está com cadeia sobre suas mãos, em uma cela escura, fria, aonde pessoas abomináveis passaram por ali, morreram ali, tiveram momentos ali. Pedro, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, está lá. E aí diz assim, se ele sair daí, morrem vocês. Era vida por vida. Então não podia Pedro sumir de forma nenhuma dali. Só que Pedro fazia parte da comunhão da igreja. O líder
incentiva. Mas naquele momento o líder precisava de ajuda. Opa! Não é isso não, mas é, né? O Senhor mandou, estou deixando aqui. O líder incentiva e ajuda. Mas naquele momento quem precisava de ajuda era o líder. Ele está preso. Um dos foi morto. Aí disse: se eu matar Pedro, eles vão parar, eu mato João. Os 3 que eram próximos de Jesus, eu acabo com eles, porque os outros deverão. Pedro está dormindo, irmão. E eu sempre prego e digo: como que alguém que vai morrer no dia seguinte dorme? Se alguém desempregado não dorme, se alguém com os boletos não dorme, se acabar alguma coisa não dorme, o filho ficou com febre, não dorme, né? Amanhã tem um problema no trabalho, às vezes não dorme, não é? Como ele dormiu? Pedro alcançou tanta graça de Deus, tanta intimidade de Deus, que eu fico pensando que Pedro estava em seu coração dizendo: está chegando minha hora, eu vou ao encontro do meu Cristo. Eles podem cortar minha cabeça, tirarem minha vida, só que eu sigo com o meu Cristo para a eternidade. Porque alguém que está convicto da eternidade, da salvação, da vida com Cristo, com o Pai de glória lá em cima, não teme as dificuldades do mundo. É isso. E a igreja está orando na casa de quem? Da Dona Maria. Quem é a Dona Maria? A mãe do João Marcos. O Marcos do livro, do terceiro livro do Novo Testamento, do Evangelho. E aí eles estão orando lá. Irmão, eu não sei o tamanho daquela casa, mas como aqueles judeus convertidos não eram humildes, devia ser pequena. Mas imagina um crente em cima do outro, orando, não sei, um de joelho, outro deitado, porque os judeus tinham muito costume na sua oração. Eles estão clamando a Deus, e a oração era só uma: Senhor, o Tiago foi morto, o Senhor permitiu, mas se não for a hora do Pedro, põe suas mãos lá dentro, Pai, põe suas mãos lá dentro. A igreja está orando, então eles oraram incessantemente, perseverantemente, a madrugada está rolando, Pedro dormindo. Pensa num sono, irmão. Rapaz do céu, pensa num sono. O homem estava num sono tão bom de Deus, que o anjo vai descer lá, Tiago. O Eterno vai dizer: anjo, desce sai das dimensões espirituais, desce lá na terra. Faz o quê? Vai nessa cadeira lá tem meu servo Pedro, não é a hora dele ainda. Liberta ele. Mas, liberta. E aí? Leva ele lá para a igreja que está orando. Os anjos vêm. Pedro, levanta. Ele está meio com sono, não está entendendo nada, irmão. Segundo o que a gente vê lá em Atos 12, as cadeias caem da mão. O anjo não veio com chave, não. Quando ele obedece, quando ele consegue meio que dormindo se levantar, né, e obedecer, as cadeias, a Bíblia diz que caem das mãos de Pedro. Pedro levou para dentro da prisão a sua capa, sua sandália e o que ele tinha. O homem era tão humilde, irmão, que olha o que ele tinha. E o anjo, Deus é tão extraordinário que o anjo podia falar: vamos, Pedro. O anjo fala: pega a sua capa, Pedro. É o que você tem? Coloca a sua sandália e vamos. Pedro pega a capa, a sandália e está saindo. Os soldados não estão vendo nada. O portão se abre sozinho. Porque quando o espiritual desce na terra através da oração, coisas que o homem não viu começam a acontecer na sua casa, na sua família e no meio da sua vida. Glória a Deus. E aí a igreja está orando: Senhor, liberta Pedro. Aí o anjo chega próximo da casa da mãe de João Marcos, a Dona Maria, deixa o Pedro lá e sobe. Quando o Pedro olha, Pedro: rapaz, esse que era o anjo do Senhor. Será que o homem estava dormindo um sono de paz com Cristo? A Bíblia diz que o Senhor tem um sono de paz. Você acredita nisso? Eu não sei porque eu estou tocando muito nesse assunto, mas a Bíblia diz que tem um sono de paz. Pessoas que estão dormindo mal por tribulações da vida, o sono de paz vai te alcançar em Cristo Jesus, irmão. Vai te alcançar em Cristo Jesus. E se você toma remédio para dormir, o Senhor vai começar a tirar o remédio da sua vida e você vai ter o sono de paz, como diz a Bíblia.
Quando Pedro está batendo na porta, sai a menina fica apavorada, diz: é o Pedro, é o Pedro, é o Pedro. Aí grita: é o Pedro que está lá. Quando o servo de Deus vem, fala: você está doida, menina? Mas quando eles olham, eles começam a gritar. Sabe o que é engraçado da oração? É que a menina disse: é Pedro. Aí eles disseram: deve ser o anjo de Pedro, alguma coisa. Não, você está confusa, menina. Irmão, como é que pode alguém orar e não acreditar na oração? Você parou para pensar nisso? Como é que pode nós orarmos e não acreditar no que estamos orando? Como iremos receber, Tiago, se eu não acredito, presbítero Gil, no que eu estou orando diante do meu Senhor? Se eu estou clamando, se eu estou de joelho, se eu sei que a minha oração é uma oração que alcança a graça, a divindade do Eterno, que é para a glória, para a manifestação dele, se o que eu estou pedindo é do céu, se o que eu estou pedindo é para a manifestação da glória dele, como que eu não vou crer? Meu Deus! Eita, Deus falou aí, o problema é que está barrando de você receber algumas coisas, né? Ora e não acredita que vai receber. É claro que a gente não pode ser doido, né? Ora, 3 minutos, recebi. Recebi, irmão. Eu recebi em nome de Jesus. Tem crente que ele quer obrigar a Deus fazer aquilo que lhe agrada. Opa! Deus faz o que agrada a ele ou o que agrada a nós? Então a oração é uma resposta de humilhação, de simplicidade, de verdade, de coração quebrantado, de vida com Deus, para que em alguma coisa que vai acontecer em você, alcance todo mundo que está ao seu derredor. Opa! Aleluia, glória a Deus por isso. Quando eles não acreditam, a menina vem ver, porque é assim, irmão. Está todo mundo orando, mas ninguém acredita. A igreja está orando, mas não acredita, Tiago, que Deus ia dar vitória. E a menina vem ver com os olhos de vocês. Aí, rapaz, a menina está insistindo muito. Eu vou lá. Quando eles olham, eles veem que é Pedro. Aí o que eles fazem? Começa a gritar: ah, Deus deu vitória, Deus deu vitória. Aí Pedro: opa, grita não. Pedro deu vitória. Cala a boca, grita não. Porque o que nós estamos vivendo aqui é só para nós. Tem hora que a gente grita até para todo mundo, mas tem hora que a gente segura, glória a Deus, e fica aqui: opa, isso é para nós, deixa eu entrar. Porque aquilo, eu ia estar morto ao amanhecer, esperando pelo meu Cristo, sim, mas se Ele está me dando vida, deixa eu entrar para dentro, porque tem muita coisa para concretizar ainda. E engraçado que a segunda mensagem de Pedro, eita, tem que estar. A segunda mensagem de Pedro é quando ele vai orar. Ele vai orar, irmão. Ele vai no templo, 15 horas, hora da oração. Mas ele está cheio de Deus, pastor. Ele está cheio do Espírito de Deus. Ele já viu muitas coisas acontecer. O Senhor estava com ele. Não precisa orar tanto. Não precisa ir na oração. Deus me ouve aqui na minha casinha, eu ficar aqui sentada, Deus me ouve. E os irmãos do sacrifício, vindo para a igreja no frio, na chuva, com o joelho no chão: Senhor, abençoa ele, Senhor, abençoa ela. Vai no casamento tão atribulado, converte aquele homem, converte aquela mulher. E a pessoa: ai, eu oro na minha casa, não precisa não, presbítero Gil. Aí os diáconos, os obreiros: meu Deus, eu quero salvação na família dela, eu quero salvação na família dele. E a pessoa diz: não dá para mim não. Deus me escuta aqui. Eu coloco o louvor e Deus me escuta. E os obreiros, a igreja chorando, com a cara no pó, dizendo: Deus entra na casa dele, salva o pai, salva a mãe, liberta. Deus tira do tráfico, tira da criminalidade. E a pessoa dele: não precisa de tanta oração não. Aleluia. A Bíblia responde se precisa de muita oração ou não. Pedro está indo orar, cheio, misericórdia, irmão, chegou a unha do Pedro. Ele está indo orar. Quando ele chega na porta do templo, está lá orejando. Ele ia orar. Então, irmão, quem está indo fazer aquilo que provoca em Deus uma resposta, Deus fala na terra. O aleijado pede dinheiro. Pedro diz: nós não tem.
Mas não tinha mesmo, irmão. Não tinha mesmo, era a realidade dele naquele momento, não tinha. Mas eu tenho alguma coisa aqui. Aí ele dizia, olha já a história, você não tem dinheiro, tem o quê? Tem o quê esse homem? O que ele tem? Segura na minha mão. Quando o aleijado segura na mão dele, em nome de Jesus, levante e anda. Aí Pedro está em nome de Jesus levantando o homem, os tornozelos que era torto do homem se desentortando. O homem está curado em nome de Jesus, está pulando. E Pedro estava entrando no templo. Aquele homem aleijado não podia entrar no templo, porque, segundo a lei, quem fosse com os pés tortos, aleijados, ressecados, doentes, não podiam entrar no templo, segundo a lei levítica. Mas a vontade daquele homem era entrar dentro daquele templo. Pedro e João estão entrando, e o homem está entrando também, glorificando a Deus, porque na onde tem oração, tem resposta de Deus, irmão. Na onde tem oração, tem resposta de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eita Jesus. Outro tópico que o Senhor colocou no meu coração: fazia-se muitos prodígios e maravilha, porque seguia a doutrina, tinha comunhão, né? Tinha comunhão. Deus me perdoe, irmão. Hoje vivemos num tempo que receber alguém em casa ficou complicado, porque a gente ora, mas talvez alguém que vai na sua casa você diz assim, não repara não. A pessoa não repara não. Aí a pessoa sai da sua casa falando até do que não deveria ter visto, e você recebeu ela de bom coração. Você é simples, você é humilde, você tem uma água gelada, você tem um pão, você tem alguma coisa para ter comunhão com ela. E alguém ir na sua casa, não é ir na sua casa pelo que você tem ou pelo que você é, porque compartilha de um amor que tem por você. Então alguém que faz isso verdadeiramente não tem Deus no coração. Não tem Deus no coração. Só que, não estou dizendo isso para você fechar as portas e dizer, não quero ninguém na minha casa. Não, Deus tem pessoas que é digna de você ter dentro da sua casa, dentro da sua comunhão. E aí, os prodígios, terminei, os prodígios e as maravilhas aconteceram porque seguia a doutrina. Eles amavam muito a palavra, é uma dedicação à palavra tremenda. Eles tinham essa comunhão entre eles, tudo era comum. A Bíblia diz que eles oravam a Deus, tá bom? Eles oravam a Deus. E outro, eles tinham temor. O que é temor? Se você for estudar, temor é obediência e amor a Deus. Se você for ver no dicionário terreno, temor é ter medo. Se você procurar qualquer dicionário que não seja espiritual, que não condiz a Deus, é ter medo. Só que o temor a Deus é obediência e reverência a Deus. Isso é temor. Porque quem tem temor, a Bíblia vai dizer em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor. É temer a Deus. Você tem amor, você tem reverência nas suas decisões. Você diz, é bom ter isso, eu vou. Não vou orar primeiro. Aí alguém diz, se você não quiser, eu vou passar para outro, hein? Aí você diz, meu Deus, é a oportunidade que eu esperei a vida toda. Mas como eu tenho temor ao Senhor, o meu joelho primeiro vai pro chão. Se você for me esperar e quiser que eu fale com você, depois primeiro eu oro, porque eu tenho temor a Deus. Primeiro eu respondo. Aí alguém diz, eu estou esperando você falar se você vai querer ou não, fulano. Aí você diz, oh, meu Deus, não respondeu ainda. E alguém, olha, vale 500 mil, ia vender por 100 para você, porque você é da igreja. Olha, e você sonha que aquilo faz parte de um projeto tão maravilhoso que vai ser na sua vida, veio para você, parece de Deus. Só que quem tem temor, quem tem obediência, vai orar primeiro, vai esperar Deus responder primeiro. A Bíblia vai dizer que eles jejuavam. Atos, se eu não estiver enganado, é 13 ou 15. O Saulo já está convertido, separado, esperando Deus ativar o ministério dele. Ele está com Barnabé, ele está com outros homens lá que se converteram, que eram extraordinários no conhecimento, esperando Deus enviar. Eles estão orando e jejuando. Eu marquei aqui, orando e jejuando. Então quer dizer que mesmo tendo tanta sabedoria, eles jejuavam. Irmão, se falar que vai jejuar na igreja,
falar que vai fazer os 21 dias de Daniel, se falar que vai fazer alguns dias de jejum, eu sei que alguns irmãos têm problema de saúde, compete à igreja, Deus entende, compreende. Mas se você, que Deus fez gozar de plena saúde, e a consagração aproxima de Deus, o jejum aproxima de Deus. Alguém vai dizer: é sacrifício, pastor, é sacrifício ficar sem comer meu pão, meu café da manhã lá na empresa, meu Deus, meu almoço. Não, eu fico com dor de cabeça. Irmão, mas você está se separando do alimento, do que é terreno, dizendo: Deus, o meu corpo luta contra o seu espírito, o espírito luta contra a minha carne, só que a minha carne está se evadindo, se exaindo de tudo que é terreno para santificar o Senhor. Porque eu quero diante de ti ter uma vida consagrada. E aí homens que eram extraordinários consagraram a Deus. Jesus jejuou, Daniel jejuou, Moisés teve comunhão extraordinária com Deus em 40 dias. E alguém diz: eu não consigo jejuar 1 hora, pastor Natanael, eu não consigo, eu sinto muita fome. Irmão, nós somos em carne e é normal sentir fome, mas e a vida espiritual? Por que essa igreja primitiva crescia? Por que essa igreja tinha prodígios, milagres, maravilhas? Porque essa igreja tinha prazer na doutrina, no ensinamento? Porque essa igreja orava e não era peso orar horas incessantes em comunhão com Deus, era um momento de alegria? Porque essa igreja tinha comunhão e ninguém dizia: eu sou abastado em tudo, mas eles pegavam tudo e diziam: você não precisa disso nem daquilo. Ei, irmão, toma para você. Ei, irmão, toma para você, porque o que eu tenho eu já preciso, eu gosto disso. Então se eu tenho muito, eu te dou isso, eu te dou aquilo, porque em comunhão nós vamos viver e não vai faltar nada para ninguém que beba da comunhão. Aleluia. E a igreja crescia. Na segunda pregação de Pedro, 5 para 6 mil almas se converte. Depois, o escritor Lucas não ousa dizer mais. Terminei, fique de pé, por gentileza. Ele não ousa dizer mais, vaso, porque foram tantas almas que se converteram, irmão. Foi tantas almas que se achegou ao evangelho da igreja primitiva, a igreja primária, que tinha os rudimentos dela, e os rudimentos dela não mudava: ensinamento da palavra, comunhão, jejum, oração. E a Bíblia diz que era tão bom estar entre eles, era tão bom estar naquela comunhão. Infelizmente tem gente que diz que é um peso para a igreja, que diz que na igreja não está sentindo nada. O que está acontecendo com esse coração? Porque nessa igreja aqui, na primitiva, a Bíblia diz que eles louvavam a Deus, presbítero Gil, com tanta alegria, com tanta comunhão. E aí sabe o que Deus fazia? Se alegrava lá em cima. E aí quando Deus se alegra lá em cima, a Bíblia diz que Ele acrescentava à igreja, Tiago, as almas que haviam de ser salvas. Deus já sabe quem vai ser salvo. A hora de alguém ser salvo, não importa se está na droga, na bebida, na criminalidade, se é da minha ou da sua família, se vai para a igreja A ou para a igreja B, Deus sabe quando aquela alma vai vir. Mas qual igreja que está orando, perseverando na oração, na doutrina, na palavra, no temor, que está louvando a Deus, o Senhor vai acrescentar as almas que havam de ser salvas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Que essa palavra possa ter adentrado o coração de vocês. O Senhor colocou no meu coração esse versículo emblemático, com essas palavras que tocou muito a minha alma, e eu sei que tocou você. Não tem outra maneira de ter intimidade com Deus a não ser pela palavra, pela oração, pelo temor, pela comunhão, pelo jejum e pelo louvor. Quando a igreja conseguir realizar todos esses princípios diante do Senhor, os milagres, prodígios, a maravilha vai acontecer, e as almas vão começar a bater na porta da igreja. É claro que é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que visita os necessitados, é uma igreja que se preocupa com os doentes, é uma igreja que se preocupa com as almas ao redor. É claro, tudo isso está dentro do contexto, mas eu creio, profetizo,
que essa igreja será uma igreja que segue a doutrina de Cristo, que será uma igreja que vai amar cada vez mais a oração, que vai consagrar a Deus, e não será um sacrifício jejuar na sua vida. Você vai jejuar louvando a Deus e glorificando. O seu louvor passará a ser diferente, o seu evangelismo terá mais louvor, terá mais valor na sua vida, porque você vai alcançar aquilo que Jesus te colocou para viver nessa terra. Você pode dizer amém? Amém. Senhor Deus eterno, Pai, bendito o Criador dos céus e da terra. Pai, falamos sobre a igreja primitiva, a igreja deixada pelo Cristo, pela sua palavra, da qual as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A igreja, Pai, que segue a doutrina da sua palavra, a igreja que segue a comunhão, o partir do pão, ó Pai amado, entre os irmãos, ó Pai, aqueles que chegam, que o Senhor vai acrescentar, a igreja que persevera nas orações incessantes diante de Ti na intimidade, a igreja que consagra a vida sem sacrifício, que jejua com amor e com temor, a igreja que teme o princípio da obediência, ó Pai amado, que é o temor, a igreja que ama a sua vontade, a igreja que louva o Senhor, ó Pai, do fundo da alma e do coração, e o Senhor fará prodígios, ó Pai, maravilhas cada vez mais nessa igreja, e o Senhor vai acrescentar as almas que hão de ser salvas diante dessa obra, e o seu povo será cada dia vitorioso em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, amém?